Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi. Tô fazendo essa fala inicial de abertura deste vídeo, dessa estreia do podcast RPG com Jambu, porque tivemos uma série de contratempos e uma série de erros na configuração do OBS, da gravação que nós fizemos, e a parte inicial todinha acabou meio que ficando sem áudio. Então, vou aqui estar fazendo esse início e depois, logo em seguida, já começo o bate-papo que eu tive com o Fábio Corrêa e com a Gessele Damasceno sobre a temática o RPG em Belém como cenário de jogo. Então, o podcast RPG com Jambu se pretende ser um podcast de comentários e bate-papo sobre várias temáticas do RPG, tendo um olhar e uma perspectiva de quem mora no estado do Pará. É uma forma da gente contribuir com a cena nacional, trazendo perspectivas daqui, nossa, do estado do Pará, e por que não também dizer de um pouco da visão da região norte para a cena nacional do RPG. Como eu disse, trouxe convidados para esse primeiro encontro do Fábio Corrêa, que tem um canal no YouTube, e ele é um dos integrantes do Dois Perdidos no Tempo, e a Gessele Damasceno, que faz parte do grupo de mulheres de RPG daqui de Belém e Caminhabas RPG, e integra a equipe de desenvolvimento do Brasil in the Darkness, que faz adaptações dos jogos de Mundo das Trevas para a realidade sul-americana e principalmente a do Brasil. Sendo assim, espero que vocês gostem do podcast. Quaisquer dicas de novos temas que vocês queiram ver a gente, podem deixar aqui na descrição do vídeo que a gente com certeza irá acolhê-los. Sendo assim, tenha um excelente podcast. Bom, vamos lá. Eu sou o Fábio, eu jogo RPG já há bastante tempo. Quem acompanha o canal do Haga já deve ter me visto por aqui. De vez em quando eu venho dar pitaco aqui nas conversas, né? Quando sou convidado pelo Haga. E eu tenho um canal também que fala sobre RPG, faz resenhas no YouTube, né? O Resenhas Dois Perdidos no Tempo, quem quiser conferir lá. Fora isso, estou atualmente aqui na associação, né, na Dungeon Belém, que é uma associação que a gente criou aqui justamente para tentar reunir essa galera, né, fazer um ponto de encontro entre os RPGistas, ter um local aqui onde possa acontecer os jogos de RPG, de board game com segurança. Então, atualmente, esses são os projetos que eu estou envolvido, né? Então, quem quiser acompanhar aqui, seja a Dungeon Belém, seja o Perdidos no Tempo, seja o canal do Haga, claro, vocês já estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Perfeito. Gessele. Oi, meu nome é Gessele. Toda vez que o Haga me convida para qualquer coisa, eu aceito. Isso é um problema. Bora fazer um podcast, bora escrever um livro, bora jogar na internet, bora começar a falar não. Mas é verdade, assim, eu sou Gessele, eu faço parte da Caminhabas, que é um grupo de meninas que surgiu justamente para apresentar RPG para mulheres. E Brasil in the Darkness a gente trabalha muito com a produção de conteúdo. Então eu gosto muito não só de jogar, como produzir algo para alguém jogar. E a gente olha essa produção de uma visão mais regional, né? A partir da gente para fora, não pegando só o que é de fora pra gente. Então é muito interessante, e é justamente porque acho que por isso que o Haga convidou, né? Por conta desse trabalho que a gente faz no Brasil in the Darkness. E porque eu adoro criar conteúdo. Então agradeço ao Haga, né, pra estar novamente aqui com ele, e eu espero que vocês gostem do bate-papo hoje. Perfeito. Olha eu aqui de novo. É a última interferência que eu farei aqui, porque a pergunta que eu fiz durante a gravação teve o som cortado. Então vou fazer aqui. A pergunta inicial que eu fiz para o Fábio e para a Gessele foi pedindo para eles compartilhar conosco como foi a experiência deles de fazerem adaptações da cidade de Belém, ou melhor dizendo, adaptações dos jogos de RPG que eles já tiveram oportunidade para a cidade de Belém. E aqui estão eles compartilhando com vocês. Tá, então vamos lá. Eu não lembro exatamente quem foi que sugeriu a ideia, né, ou quem teve contato primeiro, porque como tu falaste, naquela época, né, nos idos dos anos 90, tinha alguém criou lá para o sul-sudeste um projeto Brasil by Night. Só que a ideia, claro, era espalhar por todas as cidades, ou as cidades que se interessassem. Eu não sei quem daqui teve contato com isso, viu e trouxe a ideia. Pô, por que a gente não faz, né? Vamos adaptar aqui também. Então a gente começou a pensar numa história e tudo mais, começamos a estudar um pouquinho, né, sobre a história do estado, a história da cidade, né? Enquanto, eu acho que era até o Diego,
O Diego é que mantinha o contato com o pessoal que estava organizando o projeto em termos de Brasil. Então a gente ia escrevendo a história, ia passando pelo crivo deles lá, né, submetendo e tal, não sei o quê. E assim, foi uma experiência muito legal para mim, porque foi a primeira vez que eu de fato me senti um pouquinho mais à vontade de usar Belém como um cenário de jogo, porque eu sempre tive algumas restrições em relação a isso, né, mas foi um projeto legal. A nossa história ficou muito bacana, modéstia à parte, né, foi construída a várias mãos. E eu digo isso porque assim, tudo que a gente mandava vinham lá, tipo um ajuste, não, muda isso, muda aquilo e tal. Então foi sendo discutida a história e a gente conseguiu várias coisas que eram difíceis de se conseguir dentro do projeto. A gente tinha aqui o senhor do Edward, né, que era o príncipe aqui da cidade, ele era um personagem que ele tinha ligação direta com os livros, né, era um personagem canônico que a gente conseguiu utilizar no projeto aqui no Belém by Night. E foi muito legal porque foi uma oportunidade também de conhecer um pouco mais sobre a cidade, sobre o estado. Eu brinco, né, que o pouco que eu sei de história do Pará e história de Belém, eu aprendi por causa do Belém by Night, estudando para criar a história, né? Então, a gente foi adaptando diversos períodos, desde a fundação da cidade e tal, até chegar, né, ao período atual, né, na década de 90. E assim, os pontos principais da história a gente foi tentando encaixar como seria com a influência dos vampiros aqui. Então, até mesmo em história do Brasil, que a gente estuda na escola, mas não estuda com o enfoque do Pará, a gente foi ter um conhecimento um pouquinho melhor por causa do projeto, para a gente poder adaptar da melhor maneira que nos era possível na época, né? Então, assim, eu acho que em linhas gerais foi um pouco essa experiência que a gente teve, né? O projeto foi legal, foi divertido, durou bastante tempo. Teve até uma segunda geração, né, Raga, que assumiu aí essa tocha quando a gente começou a, né, já ter outros compromissos e faculdade e tal, e começou a abandonar e não ter mais tempo. Teve uma segunda geração aí que levou ainda o projeto para frente por mais algum tempo e foi uma experiência muito legal. E que bom que é lembrada, né, até hoje, de alguma forma. Eu tenho lembranças muito boas desse período. Boa. E a Gessele, gente, ela teve uma produção de adaptação de Changeling, Um Sonhar, participando na equipe do Brasil in the Darkness, adaptando para a região sul-americana com um olhar bem carinhoso para o Brasil como um todo e as várias regiões. Gessele, tu pode compartilhar conosco como tem sido essa experiência de trabalhar no Brasil in the Darkness, produzindo essas adaptações? Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Mundo das Trevas, né? Que é uma coisa que eu amo. Só que, específico Changeling. Eu vi o Changeling de 20 anos e aí eu não conseguia me encontrar ali, né? Fico imaginando, se eu fosse uma fada, um Changeling, como seria eu em Belém? Eu onde nasci, então eu lia aquele material e eu não conseguia me encontrar. Então, quando o Gleison veio com um convite, a primeira coisa que eu pensei, cara, eu quero que a pessoa que é daqui, ou até quem é de fora, consiga olhar pra cá como um cenário riquíssimo que é, né? Que é mágico, assim. Eu sou de Cametá, mas desde pequena eu tô aqui em Belém, então eu vejo como um cenário muito mágico. Então, foi um desafio pra mim, porque eu reparei que eu não conseguia enxergar, não só o outro, mas eu não conseguia enxergar Belém como um cenário bacana. Então, eu comecei a olhar diferente a partir do momento que comecei a trabalhar com Belém. Então, praticamente a mesma experiência. Eu passei a estudar por conta do projeto. Aí eu falei, nossa, eu sou daqui, mas eu olho com o olhar de fora, sabe? De fora de Belém. Então, foi, muito rico. Eu acho que o ponto, assim, que me fez mudar realmente a minha percepção sobre o jogo de RPG em Belém foi quando eu peguei o material que a gente produziu, inclusive, convidando vocês a estar no site. Basicamente, quase todos os capões estão no site. E dá para vocês jogarem, tem já alguns modelos, a gente está fechando, gente, esse ano sai esse livro, meu Deus, vai sair. Mas assim, quando eu peguei o suplemento, assim, somente a parte jogável dele, e comecei a fazer mesas experimentais, falei, nossa, fica muito legal. Fiz uma mesa que era ali no bosque, e aí a galera se divertiu, sabe, assim, eu falei, nossa, era isso que eu queria, sabe, eu queria que você se sentisse em Belém e sentisse quão rica é a cidade. Bom, agora que vocês compartilharam as experiências que foi, principalmente envolvendo as expectativas de promover, adaptar algum jogo de RPG para Belém,
Eu vou me colocar agora no lugar de quem está assistindo e se perguntando: que recomendações vocês dariam para essas pessoas que desejam adaptar algum jogo de RPG para Belém? Por exemplo, a gente aqui falou muito de Mundo das Trevas, mas temos outras adaptações que possam servir. Recentemente tive o prazer de narrar Terra Devastada do nosso querido John Bogé para Belém. A Gessele jogou comigo, o Fábio também jogou comigo e tivemos a oportunidade de criar uma Belém devastada, uma Belém totalmente diferente de um cenário de Vampiro à Máscara, só que no apocalipse zumbi. E aí alguém se pergunta, não daria também para fazer uma Belém de fantasia medieval? Eu acredito que sim, daria um pouco mais de trabalho, mas a gente poderia usar a geografia de Belém, uma Belém um pouco mais adaptada para uma realidade de fantasia medieval, mas com características, por exemplo, de mangueiras presentes, de vias estreitas, porque temos bairros antigos aqui que são vias estreitas. O que vocês acham? Que recomendações vocês dariam para essas pessoas que estão nos assistindo, que elas podem fazer para adaptar Belém ou qualquer outra cidade em que elas morem no Brasil? Fala. Vamos lá. Eu acho que na minha opinião, Raga, é o seguinte: mudou a chave para mim quando eu comecei a encarar Belém como um personagem e não Belém especificamente a cidade em si como a gente conhece. Porque eu disse ainda há pouco que eu tinha algumas restrições em usar Belém como cenário. Por quê? Porque é a realidade, é a minha cidade, é a realidade que eu vivo, é o meu dia a dia e tudo mais. Então eu tinha uma certa dificuldade em imaginar uma Belém que fosse mais fantástica ou que alguém, durante o jogo, avacalhasse com a minha cidade. Porque sabe o que isso acontece? O cara entra na taverna, explode tudo, tal. Eu não queria que eu explodir o Estado da Paz. Como é que é? Não vai explodir, entendeu? Então, assim, eu tinha uma certa restrição de como é que isso ia funcionar. A partir do momento que eu tive a experiência, né, com o By Night, eu cheguei a ter algumas outras incursões em usar Belém como um cenário de outros jogos, e aí eu passei a encarar a cidade como um pano de fundo e ter na minha própria cabeça que não é exatamente a Belém que eu vivo, é uma versão dessa Belém, né? Então aí eu cheguei já a adaptar usando o Mask of Red Death, né? Cheguei a conduzir alguns jogos usando esse cenário, né, adaptado para Belém na época do ciclo da borracha e tal, que eu acho um período muito interessante da cidade. Mais recentemente agora, eu cheguei tô criando, na verdade, né, junto com os jogadores, uma versão cyberpunk de Belém, usando o CBR mais PNK. Então, assim, eu acho que da feita que você se permite ver a cidade como um personagem e transformar a cidade numa versão paralela, sei lá, do que ela é de verdade, você vai começando a se sentir mais à vontade ali para brincar. Eu acho que o lance é esse, você brincar com a cidade, brincar com algumas características da cidade, brincar com algumas coisas, com alguns pontos. Você não vai adaptar fielmente, pegar o mapa ali da cidade e colocar, transformar ipsis-literis aquilo ali num mapa de uma cidade medieval, por exemplo. Mas você tem uma ideia geral, um conceito, uma essência do que é Belém, e a partir disso eu acho que é possível você ir adaptando para o cenário que você quiser. Pode dar um pouco mais de trabalho, um pouco menos, mas eu acho que é possível se você pegar essa essência da coisa. Beleza. Gessele, que contribuições você traria e recomendaria para quem estiver assistindo? Olha, eu concordo e discordo com a parte da cidade ser um personagem. Eu acho que eu concordo porque eu acho que a cidade ela acontece independente dos jogadores, sabe? Eu acho que isso é interessante pra eles, mas ao mesmo tempo, eu acho que se tu quer colocar a cidade como personagem, tu tem que diferenciar ela de outra cidade, entendeu? Então, em Belém ou qualquer outra cidade, se eu quero falar de Belém, eu tenho que citar os pontos que fazem Belém ser Belém. As mangueiras, o ver-o-peso, o teatro, a parte da borracha, a influência da cultura francesa, que, tipo, a arquitetura, tudo isso tem que estar dentro do teu cenário. Senão seria fazer em São Paulo, fazer no Rio não ia mudar. Então, acho que trazer Belém é trazer tudo que Belém é. Então, eu colocaria a chuva, o Forte do Presépio, eu colocaria ali no ver-o-peso as pessoas vendendo poções de cura, sabe? Coisas assim, trazendo itens, coisas que fazem parte de cenários de RPG dentro da cidade, que fazem sentido com a cidade, sabe? Então, eu acho que, assim, tu tem que pensar a cidade, claro, pode pensar como personagem, mas tu tem que pensar nela
como tu vai diferenciar ela de outra cidade, por exemplo, sabe? Então, eu gosto muito desse cenário vivo. Pode ser um personagem também, não sei se eu concordo muito com essa visão, mas como uma coisa que acontece independentemente dos jogadores. Eu acho que é isso. Tu pega tudo que existe ali e tu vai ressignificar para aquele jogo. Né? Tu pode criar um sistema próprio, mas eu levo para D&D, por exemplo, o Porte do Presépio, como um lugar que tem guardas, que tem gente que tu vai encontrar ali, o próprio Ver-o-Peso, pode ter guildas ali, sabe? Tu vai comprar itens mais baratos de cura. Não vou comprar ali, vou comprar onde? No centro. Entendeu? Tu vai mudando a localização de onde tu vai conseguir essas coisas exóticas, sabe? Eu quero conseguir uma montaria que é, sei lá, um jacaré. E aí tu vai no Ver-o-Peso porque ele vai ter, sabe? Então eu acho que seria interessante tu pegar a cidade e mostrar por que é naquela cidade teu jogo, sabe? Só para complementar aqui, só para esclarecer, quando eu falo assim de personagem, eu acho que a gente está falando da mesma coisa, mas de jeitos diferentes. Porque assim, eu pego exemplo dos quadrinhos, por exemplo, Batman e Gotham City. Gotham City é um personagem, mas por quê? Porque a cidade tem características próprias, tem uma essência, tem uma coisa ali que a torna reconhecível. É nesse sentido que eu falo de transformar Belém também ver como um personagem. Não é exatamente a cidade que a gente sai daqui do prédio e enxerga. Mas assim, são essas características específicas que fazem de Belém ser Belém. E isso você consegue adaptar para qualquer cenário, praticamente. Perfeito. Bom, vocês, como já relatado aqui, já fizeram adaptações de RPGs para Belém. E imagino eu que já jogaram bastante essas adaptações ou outras que vocês já tiveram oportunidade. Eu, por exemplo, não só tive a oportunidade de jogar, como também transmiti no meu canal uma aventura do José Ricardo, que é um dos produtores de RPG daqui de Belém, que é autor do Toku System e do Beat Boys RPG, que inclusive nós jogamos, tá com ele aí? Deixa eu mostrar. Beat Boys, aqui vou mostrar aqui para vocês ao vivo, José Ricardo, produtor desse jogo aqui, passou por um financiamento coletivo e foi viabilizado esse jogo para a gente jogar, que inclusive no jogo que a gente participou, eu acho que o Fábio estava comigo, não estava, Fábio? Tava. Então, a gente fez os nossos personagens e devo dizer que foi muito engraçado, porque a gente fez personagens no estilo beat'em up, em que a gente avançava pelas ruas de Belém para enfrentar um vilão, por assim dizer, porradeiro muito forte, e que acabou a gente indo para as bases, para as fundações da Basílica de Nazaré, e enfrentar um monstrão que estava ameaçando a cidade. Foi uma das aventuras mais engraçadas e mais assim psicodélicas, porque eu nunca tinha imaginado uma Belém beat'em up que pudesse reproduzir dessa maneira tão gostosa quanto foi de jogar. Eu acabei de trazer uma contribuição. Vocês conseguem puxar da memória algum jogo adaptando Belém que fosse assim engraçado e divertido ter sido jogado? Gessé, tu quer começar? Eu tava pensando aqui, tu falou desse cenário, eu lembrei, acho que foi, chegou a falar sobre cyberpunk, algo assim em Belém. Eu lembrei das artes do Keoma que ele faz. E até uma recomendação para quem for ver no Instagram dele, tem várias artes dele sobre Belém na perspectiva punk, né? E aí, cara, muito bacana ver a arte dele. Quando eu vi as artes dele, eu falei, nossa, dá pra fazer uma coisa muito legal aqui em Belém, sabe? E aí eu pensei nisso agora, assim, de jogo, pra falar a verdade, de cenário eu jogo mais Euaré. Então, porque eu tava mestrando para as pessoas para tentar equilibrar o sistema, tá? Porque é difícil equilibrar o mundo das trevas, né? Pra batalha. E aí, eu acho que foi um bosque no museu, que eles estavam tentando invadir o bosque no museu. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, fiquei encantada com a possibilidade de olhar de outra forma para aquele cenário, sabe? E o que era mais engraçado nesse jogo é que só eu era de Belém. Então, eu descrevendo para eles o que era o bosque, o que era o museu e como isso afetava a gente e por que eles tinham que marcar depois, não antes da chuva, o encontro deles. Isso para mim explodiu minha mente, sabe? Eles foram pesquisar, depois vieram falar para mim por quê, né? Perguntaram por que era chuva. Eu falava que chovia todo dia, certo horário, 4 horas. Gente, aquecimento global, né, tá difícil, mas normalmente é assim, chove todo dia em Belém. E aí, quando eu vi que eu consegui passar um pouquinho da essência de Belém para esses jogadores que nunca tinham vindo aqui, foi aí que eu percebi que era uma experiência bacana, sabe? De jogar RPG na cidade. Fábio? Eu vou tentar colocar 2 experiências aqui breves. Eu tive a oportunidade já de tentar adaptar, né, como eu falei aqui, para o Mask of Red Death, que é tipo um sistema D20, né?
mas a gente jogou aqui na época da borracha. Então isso também é legal por aquilo que a gente comentou no início, de você descobrir um pouco sobre o passado da sua própria cidade, né? O elementos de formação dela. E eu acho esse período, né, do ciclo da borracha muito transformador, porque talvez, eu não sou historiador, mas talvez tenha sido o primeiro grande processo de urbanização que a gente teve na cidade. Vários pontos que a gente ainda tem hoje surgiram naquela época ou em decorrência de eventos, né, daquela época e tudo mais. Então, é bem interessante. E mais recentemente, eu tenho jogado a versão Cyberpunk, né? Estou criando junto com os jogadores, mas são todos daqui, uma versão Cyberpunk de Belém. E isso eu acho interessante também, porque pela própria temática do Cyberpunk, é a gente pensar os problemas, né? Combater o status quo e fazer críticas, né? Então, assim, isso leva a gente a pensar a cidade de um outro modo. Ainda que a gente esteja se divertindo, ainda que a gente esteja brincando ali, fazendo uma coisa lúdica, a gente é capaz de transpor para esse cenário imaginário problemas ou uma realidade que a gente tem hoje na nossa cidade, extrapolado, né, para a estética do cyberpunk. Mas isso, de uma maneira ou outra, leva a gente a pensar sobre a nossa cidade. E isso eu acho interessante também. Eu acho que é um ponto legal de quando você pensa a sua própria cidade, seja ela qual for, como um cenário de RPG. Perfeito. Bom, eu sei que a gente já falou sobre recomendações para quem estiver assistindo do que se deve fazer para adaptar um jogo de RPG para Belém. Mas eu vou tocar aqui num ponto de recomendações que eu acho que pode ser um excelente ponto de partida para quem quiser fazer a adaptação da sua cidade, não importa onde ela seja. Uma das características bem legais da adaptação, como já foi comentado aqui pelos dois, é você trazer pontos de referência culturais e visuais da cidade. E aí, complementarmente, eu recomendaria você fazer um pouco de leitura e estudo da história da sua cidade. Acaba que muito do que há presente na cidade se justifica pelo passado. E aí, quando você começa a entender o passado, você começa a vislumbrar o que você consegue fazer com o presente e com a perspectiva de futuro. Dito isso, como vocês recomendariam conhecer um pouco mais a cidade para fazer essa adaptação? Por exemplo, eu estou morrendo de vontade de escrever um cenário de RPG que eu chamo de Desperte. Os personagens despertam, ou seja para o fantástico, ou seja para a magia, só que eles lidam com um cenário em que o despertar da magia provocou a ruína das tecnologias. Então tudo que era tecnológico começa a desmoronar. Então imaginem uma cidade regredindo, porque tudo que a gente tem hoje depende de tecnologia. Smartphones dependem de tecnologia. Então imagina essa degradação, essa decadência e esses personagens manifestando magia. Eu imaginei cidades como Belém, inclusive eu até mudei o nome da cidade, já não era mais Belém, era Manga City, só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque é uma característica da cidade as mangueiras ao longo de ruas antigas da cidade. E só foi possível fazer essa adaptação desse cenário que eu estou tentando construir porque eu entendi como houve o crescimento da cidade. Em um determinado período do século XIX, Antônio Lemos, que era um dos gestores da cidade, ele fez esse crescimento ordenado através de 3 vias importantes, que é a Magalhães Barata, que depois... a Avenida Nazaré, que depois vira Magalhães Barata, a Gentil e a Governador José Malcher, que antes era chamada de São Jerônimo. São Jerônimo. A cidade cresceu nesse eixo e depois ela foi se espalhando pelos bairros periféricos. E eu consegui amarrar isso de uma forma que o cenário adaptado representasse isso. No caso de vocês, como vocês idealizariam uma cidade em que a pessoa vive, seja na sua geografia, seja na sua cultura, para essa adaptação de jogo? Qualquer jogo que vocês possam imaginar. Quer começar, Gessélia? Pode ser. Enquanto eu estava falando aqui, eu pensei, cara, a cidade, ela é arquitetura, ela é a pessoa, a cultura, né? Belém, ela tem uma coisa muito interessante, né, para quem é de fora, que ela tem um ano diferente. A gente sabe por quê.
esse ano ele é em volta antes e depois do Círio. Ele também é em volta antes e depois do Arraial da Pavulagem. Então ele tem esses marcos que são culturais, que eu acho que também fazem parte da cidade, não apenas a arquitetura, sabe? A música faz parte da cidade. Enquanto estiver construindo uma narrativa, eu adoro colocar música, então sempre quando meus jogadores vão para algum lugar, eu pego como uma referência de música, então eu colocaria carimbó, colocaria o lundu, colocaria o brega, tecnobrega, melody, tudo isso faz Belém ser Belém. Então eu pegaria todos os elementos que fazem a cidade ser cidade, além das pessoas, sabe? Então usaria a periferia, a forma como ela se relaciona com a parte do centro de Belém, os canais. Eu vim pra cá pensando, olha o tanto de canal que tem assim em Belém, que eu nunca parei pra olhar direito, sabe? Mas tu vai começar a jogar, tu tem que olhar como funciona isso dentro da cidade, o que tu faria com isso. Então acho que seria interessante tu olhar a cidade como tudo que é a cidade, sabe? Inclusive as pessoas, o tempo, o clima, a música, a comida. Belém é comida. Então uma coisa que eu sempre pergunto pra alguém, por que tu não sai de Belém? O que tu sente mais saudade é a culinária. Então se tu conseguir passar isso pro teu jogo, tu consegue marcar muito o que é Belém, sabe? Então o paraense eu acho que ele é muito ligado à culinária, como, não sei nem comparar com o que é o resto do mundo, sabe? Tu fala de açaí, tem pouca gente que não gosta, mas tu fala de açaí, tacacá, tucupi. Por exemplo, pra mim, quando eu falo de tucupi, eu lembro de meu pai que faz desde o começo, né? Ele planta, ele colhe, ele amassa, ele retira o extrato do tucupi. Então, quando chega pra mim, já vem pra mim de onde veio aquilo, sabe? De como é que é aquilo. Então, se tu consegue passar isso pro teu cenário, tu consegue passar o que é uma cidade, entendeu? Dentro da RPG. E eu acho que, assim, tem muito jogador meu que tá assistindo porque acho que eles querem XP, mas eu não vou dar. Mas assim, você consegue passar a parte somente da cultura, eu acho que consegue, assim, disparar, a gente chama no nosso grupo de RPG Premium, sabe? Consegue passar o que é o cenário para os jogadores, para não viver só em algo automático no jogo. Eu acho que isso transforma o teu RPG de apenas um jogo, saindo de um jogo automático para um jogo profundo, sabe? Complementarmente falando, tu acha que o sotaque também não ajuda a fazer uma adaptação? Não, ajuda bastante. Que sotaque tu incluiria nos personagens? Olha, Camila, o Belém ela é muito um conjunto, né? Assim, hoje, quando eu vou lá pra fora de Pará, falam que eu sou parecida com um sotaque muito carioca, né? Que eu acho bem diferente. Mas quando eu cheguei em Belém, falavam que eu tinha sotaque de Cametá, porque Cametá fala bem, né? Um negócio bem marcado. Eu consegui meio que perder isso aqui em Belém, eu não sei. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de diferenciar do meu para alguém que nasceu em Belém, sabe? Então eu acho que se eu fosse fazer algo assim, eu tentaria colocar muito esse sotaque do interior, das pessoas do interior que estão aqui em Belém, sabe? Porque Belém tem muito isso, a pessoa que veio do interior, ou uma família que é do interior e alguém veio estudar pra cá, sabe? Eu não sei. Um égua estaria presente? Com certeza. E tu, Fábio? Você é doido? Não, eu acho que assim, vocês abordaram os pontos principais, né, dessa questão. Eu vou tentar só fazer uma síntese aqui da história. Eu acho que é isso, é você observar a sua cidade em todos os sentidos, né? Tanto como a Jaceli falou, de prestar atenção nas ruas, no povo, na arquitetura. Às vezes a gente tem coisas tão bonitas e tão interessantes que estão aqui na rua mesmo, a gente só passa apressado dia a dia e não presta atenção. Pegando o lado que tu falaste aí de conhecer um pouco da história da sua cidade, pesquisa, seja através de um livro, ou vai num museu da sua cidade, se tiver alguma coisa. Às vezes, a gente só, além de ter um passeio legal, ter um passeio diferente e ter um pouquinho mais de cultura no sentido mais amplo, às vezes você vai ver alguma coisa lá que vai despertar a sua criatividade para criar um personagem, para criar um gancho de aventura, para criar uma campanha inteira, de repente. Então eu acho que assim, o essencial é isso, a arquitetura, é a cultura, é o jeito de falar das pessoas e tudo mais, mas o essencial para você conseguir transpor isso para um cenário, para uma aventura, para uma campanha, é você, enquanto narrador ou enquanto jogador, ali, ter o olhar atento para perceber essas coisas, né? Porque às vezes a gente vive, mas não sei nem se, sei lá, vou inventar aqui uma frase filosófica, você vive, passa pelos lugares, mas não experiencia tudo que eles podem te trazer. Então, quando você está ali propenso a absorver essas informações extras, eu acho que você consegue pegar muitas referências para adaptar a sua cidade para o estilo de jogo que você se sentir mais à vontade. Perfeito.
Assim, vou fazer agora uma última pergunta voltado para explorar um pouco mais da imaginação de vocês, só que no reverso. O que vocês sentiriam dificuldade, temática de jogo, estilo de jogo, o que vocês sentiriam dificuldade de adaptar a Belém para eles? Que jogo vocês sentiriam? Por exemplo, eu confesso que teria dificuldades para adaptar fantasia medieval. Para mim não é fácil. Eu teria que fazer muita adaptação da cidade, do ambiente, para ele ficar bem casado com o cenário. Para vocês, como seria, Fábio? Eu acho que assim, a gente pensando rápido, acho que a primeira coisa que tem de dificuldade é a fantasia medieval, porque acho que é algo um pouco mais distante da nossa realidade, né? Seja em termos de Brasil, né? Seja em termos de Belém propriamente dita, né? A gente, enfim. Mas eu acho que é possível, talvez seja que desse um pouco mais de trabalho. Porque assim, o que eu penso quando eu penso em Belém? É magia, né? É visagem, é assombração. Então, assim, esse lado do fantástico, do terror psicológico, ou do terror de monstro, isso a gente tem aqui, né? A gente come com farinha, né? Aqui. Então, isso aí é tranquilo. Você adaptar para o futuro, como o exemplo que eu dei aqui do Cyberpunk, eu também acho mais fácil, porque você vai pegar tudo que tem, ou toda a confusão que tem hoje, e vai extrapolar e meter uns neon ali, um negócio, né? Um Wi-Fi pelo meio ali, beleza, aí já vai né, quebrando um galho ali. A fantasia medieval eu acho que seria o mais difícil, mas eu acho também que é porque a gente, de uma maneira geral, aqui falando, né, em termos de Brasil até, a gente tem uma tendência de pensar o medieval com os exemplos que a gente vem de fora, né, com a Europa e tal. Europa, né, que é o princípio medieval, Europa, castelo, rei e tal, não sei o quê. Mas eu acho que existem até iniciativas aqui do Brasil de a gente adaptar esse medieval usando figuras da nossa mitologia, do nosso folclore, alguma coisa assim. Então talvez a dificuldade seja justamente porque a gente tem essa ideia pré-concebida do medieval europeu, porque foi o período histórico, né, de lá da região. Mas se a gente pegar de novo a essência da coisa, né, eu acho que fica mais fácil a gente adaptar usando arquétipos mais próximos da nossa realidade. Também pegando aqui as nossas assombrações, as nossas visagens, os nossos monstros e tal, e em vez do cara ter uma espada bastarda lá, uma claymore, não sei o quê, porque ele não pode ter uma borduna, uma peixeira? Porque ele não pode ter um arco estilo indígena, né? Enfim, diferente do uma besta composta, tem um arco indígena. Então, assim, é possível? Só a gente tem que estar aberto, né, a essas experiências para a gente conseguir fazer essa transposição, mas eu acho que é possível. Tem coisas já nesse sentido no Brasil. Tu comentaste uma coisa interessante. De fato, portar uma espada longa em nossa região seria uma tarefa difícil, porque o relevo é muito irregular. Uma armadura completa na umidade daqui. Não, uma full plate meio-dia aqui. Não, pega um corte aqui já era, morreu. Faz o teste de vida aqui já. Exatamente. E aí tu citaste a questão do teçado. O teçado faz muito mais sentido porque a gente precisa abrir caminho no meio do mato. E tu não vai conseguir fazer isso com uma espada longa. O teçado, que é mais simples, mais fino, mas ele é perfeito para abrir a mata e você conseguir passar caminho. De fato. Eu vou só fazer um último parênteses aqui, só para fechar, porque eu estava falando, eu lembrei aqui. Eu acho que a gente tem coisas já aqui no Brasil que estão fazendo isso de uma maneira muito interessante, na minha opinião, com a região Nordeste. A gente tem vários jogos já, e vários, né, que vão beber nessa fonte ali, né, da cultura nordestina e tal, não sei o quê. E alguns deles têm paralelos com a fantasia medieval, vamos dizer assim. Então, é possível fazer. Só é questão de adaptar. Sim. Se vocês quiserem nomes, a gente pode dar o Reino do Sol Encantado. Cordel do Reino do Sol Encantado. Do Borges, esqueci o nome. Isso. Meu Deus, vou ficar te devendo o teu primeiro nome, mas é Borges. Tem o Cangaço Trevoso, que está pela Craftando Jogos. Tem o do Diego, que é do Rio Grande do Norte, que é aquele de cartas. Mares do Sertão. Mares do Sertão. São adaptações da região Nordeste para o imaginário que a gente faz nos jogos de RPG. Bacana, bem citado. Jessênia. Olha, assim, de dificuldade, acho que é isso, mas cenário medieval, que eu consigo pensar aqui agora, né, porque o mundo das trevas aqui é cheio. Heróis também, eu consigo imaginar muito bem, eu vi isso aqui e falei, nossa, daria uma boa campanha.
Então, acho que seria fantasia medieval, mas ainda acho que dá para adaptar. Eu não acho que exista no mundo uma bruxa pior do que uma Tita Pereira, que consiga me dar mais medo. Isso aqui é nível 20, isso aí é épico. A Matinta não existe, gente, não adianta. Ninguém me convence. Bota a Baba Yaga no chinelo. O que é um dragão, né? Perto da cobra que tá aguentando a cidade toda embaixo. Não existe, gente. É o nível de terror que eu tinha quando era criança com isso. Então, trazer esses elementos que são coisas que dão medo, mas ao mesmo tempo é épico. Eu acho que o medieval e o D&D é algo épico, é algo que tu quer. É muito mais tu ser um herói, tu tá com o teu grupo, né? Vencer os desafios. Eu acho que isso, assim, Belém, a Amazônia tá cheio, sabe? Que consegue. Mas assim, a parte que acho que teria que mudar mais seria a parte de arquitetura, a compreensão do que seria o medieval aqui e tudo mais. Mas em relação a monstro, a ser épico, eu acho que Belém, né, capaz. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui agora também, tem gente que curte muito esse estilo de jogo de exploração de terreno, né, de personagens contra o ambiente. Então aqui a gente também tem um prato cheio para isso, né? De mata, de rios, rio de verdade, né? Aquele rio que tu quase não enxerga outra margem, né? Aquele negocinho aqui pequenininho. Então, tem muita possibilidade de jogo aqui usando a nossa história, a nossa geografia, a nossa cultura e tal. É só adaptar. Vou compartilhar com vocês uma outra adaptação que eu rapidamente fiz conversando com o Luiz Cláudio Gonçalves, que é da editora Universo Simulado e autor do livro Tordesilhas. Tordesilhas é uma adaptação de um mundo de fantasia medieval, só que tendo as grandes viagens, os piratas e as navegações como campo de exploração de jogo. E aí eu, trocando ideia com ele, eu estava falando para o Luiz Cláudio que na ocupação que ocorreu na região amazônica, que deu origem a várias cidades da região, inclusive Belém, ali em 1616, foi em função dos portugueses quererem pegar a região para si, porque haviam franceses, haviam holandeses e haviam espanhóis também entrando na Amazônia. Caravelas vindo do mar e entrando ao longo da Amazônia, ocupando e fazendo interações com os povos originários que haviam na região. Aí eu falei, Luiz, tá aí Tordesilhas, região amazônica. Daria para fazer uma adaptação excelente para isso. Não demandaria muito. É só, claro, criar nomes para o jogo e você tá aí um campo de cenário perfeito. Todas as classes e todas as espécies presentes em Tordesilhas caberiam tranquilamente na adaptação para a região amazônica. O que tu acha, Fábio? Não, acho muito legal. Inclusive, eu já li o Tordesilhas e um jabá de oportunidade. Já fiz resenha lá no canal também, quem quiser conhecer, já resenhei o livro inteiro lá. Mas é isso, ele conseguiu fazer. E quando eu disse que tinha iniciativas aqui adaptando para a nossa cultura, eu estava pensando justamente no universo simulado. A gente não tinha nem combinado isso aqui. Trazer elementos que você facilmente identifica com o Brasil, com a nossa cultura, misturando com elementos de fantasia. Então, Tordesilhas, para mim, é um livro que ele consegue unir perfeitamente isso. Porque você vai ter lá o elfo, o halfling e outras espécies misturado com o saci, com coisas que são muito mais voltadas para a nossa cultura e tudo ali harmonicamente construído em um cenário que permite diversos tipos de histórias e explorações, como tu bem falaste, como ele está nessa pegada aí de navegação, de capa-espada, piratas, exploração. Quer um terreno melhor que esse para explorar? Aí você mistura história real, você mistura geografia, você mistura cultura e você mistura os elementos de fantasia que você quiser. Então, assim, tem um terreno vasto, de fato. Eu acho que vai ficar muito legal. Um suplemento para Tordesilhas ou até um jogo independente. Gessélio, o que tu acha? Um RPG de capa e espada, ou seja, marinheiros, piratas, navegantes entrando nos vários e extensos rios da bacia amazônica. Sabia que tinha pensado exatamente isso agora? Eu falei, nossa, a gente pegar um aspecto que é, infelizmente, a pirataria, né, que é uma coisa que acontece aqui, e até como a parte do rio ser também uma espécie de estrada pra gente, acho que trazer isso para RPG é muito interessante, sabe? Experiência própria agora aqui. Eu cheguei em Belém, minha família se mudou de Cametá para Belém por meio de barco. Então, o caminho todo eu ficava imaginando, nossa, como é essa cidade, que a mamãe quer se mudar e tudo mais. E aí me contaram no caminho que tinha uma cobra grande, ficava na cidade e falava, mãe, por que a gente vai se mudar para uma cidade que tem uma cobra grande embaixo, pode cair? E aí eu ficava pensando, nossa, o rio, ele traz tanto mistério, tanta coisa assim, que até hoje eu, assim, pensando na vida real, eu olho para isso e falo assim, nossa, isso aqui daria, sabe, imensas histórias aqui.
o Rio pra gente é uma estrada, assim, pra quem não é daqui do norte, o Rio é estrada, o Rio é, tipo, tu vê as comunidades paralelas, assim, as comunidades ribeirinhas, tu vai olhando quanta história tem naquilo, sabe? Quanta aventura pode ter naquilo. Então, eu acho que é um cenário à parte. Imagina a pirataria ali, pra mim seria perfeito. Inclusive, até hoje, eu pego o barco, assim, pra ir, eu acho que é dali pra ir pra Cametá, pra cidade de Cametá, e eu, sinceramente, fico com um pouco de medo de ter pirata. Porque é possível. Então, eu acho que seria interessante uma narrativa assim com pirata, sabe? Então, conseguir passar o quanto o Rio é uma coisa importante pra gente aqui do Norte, acho que deixaria muito profundo, sabe, a tua narrativa. Perfeito. Bom, agora caminhando para o final, mais propriamente dito, as considerações finais, cada um de nós aqui vai mandar uma contribuição para vocês. A começar por mim. As recomendações que eu dou para vocês é a seguinte: é meio que uma repetição do que a gente acabou de fazer, mas vocês podem tomar para qualquer cidade em que você viva, não importa onde ela seja. Inicialmente, conheça um pouco mais dela, passem pela história, qual foi os grandes eventos que formaram ela, veja como foi o crescimento urbano que definiu toda a ocupação e uso do solo da sua cidade. Vejam as culturas, o que o povo gosta de fazer, de manifestar, de realizar, seja lazer, seja música, seja teatro. Observe essas culturas. Também observe como são as pessoas, como elas se desenvolvem, como elas têm relações sociais entre elas. Isso, se você conseguir acumular, você vai conseguir montar um painel mental, que é um cenário de jogo. E aí você só faz pegar o RPG que você quer jogar, seja ele qual for, e você começa a fazer o trabalho de mesclagem, de união. E quando você vê, você está com um campo imaginário muito fértil para jogo. Então, são essas as minhas contribuições para vocês que estiverem assistindo. Fábio, quais são as suas considerações finais? Eu acho que, assim, tu de novo fostes no ponto aqui, eu só vou acrescentar duas coisas. Primeiro, quando a gente fala aqui de pesquise, conheça e tal, não sei o quê, eu acho que tem uma coisa aqui que ficou implícita, mas é bom esclarecer. Se divirta fazendo isso. A gente não está aqui dizendo, pega uma enciclopédia aqui de 500 páginas e vai ler tudo aquilo ali, faz um fichamento. Não, isso é para ser uma coisa divertida também. Para você, de repente, despertar um olhar que você não tinha para a sua própria cidade, se apaixonar mais ainda pela sua cidade, passá-la a conhecer um pouquinho melhor. E quando você chegar nessa fase que o Raga falou aí, de mesclar as coisas, né, do sistema com o cenário que você criou ali, que você idealizou, você vai naturalmente perceber o que funciona, o que não funciona, o que você precisa adaptar, qual é a regra daquele sistema que você vai usar, qual é a regra que você vai ignorar, o que você precisa, de repente, criar uma coisa nova ali que se adeque especificamente para aquela situação. Mas no final, do resumo de tudo isso, tem que ser divertido. A ideia é que você se divirta, né, fazendo isso, consiga transmitir para os seus jogadores, né, a essência do cenário, como a experiência que a Gessele está tendo aqui, né, de narrar para pessoas que não são daqui, mas que estão conseguindo entender um pouquinho melhor de como é que as coisas funcionam aqui. Então, eu acho que no final das contas é isso. Se divirta, e se você se divertir e se apaixonar pelo cenário que você está criando, você vai conseguir transmitir isso para os seus jogadores e vai ser só sucesso. Gessele, suas considerações finais. Uma coisa que eu estava pensando assim quando tu falou foi uma experiência que eu tive inclusive na mesa de vampiro do Raga, em que a gente estava tentando invadir aquele conjunto ali na frente do shopping. E aí eu nem sabia que tinha um conjunto ali, eu nunca tinha prestado atenção naquele conjunto. E aí a gente jogou e tudo mais, aí eu passei na frente e falei, nossa, realmente não daria pra invadir isso aqui. Eu olhei, tipo, eu tive uma experiência de jogador que não daria, mas como pessoa, nossa, realmente é um local muito fechado, sabe? E eu comecei a olhar de maneira diferente pra minha cidade por conta de um jogo, sabe? Então eu passei ali na frente da Igreja da Sé e eu vi lá o consultório que a gente usou. Aí eu falei, como eles conseguiram invadir isso aqui? Não daria Raga. Já vi de outra forma, entendeu? Então eu acho que eu consegui enxergar Belém por conta do RPG de forma diferente. Então tu acaba sendo turista na tua própria cidade, porque tu enxerga aspectos que tu não enxergava naquilo. Eu acho que por isso que é interessante tu usar cidades reais, sabe, pra te fazer teus jogos.
Eu acho que a gente está muito acostumado a usar outros cenários, até outras partes do Brasil, né, para se sentir mais confortável, porque é de onde vem a produção cultural, né, do Brasil, normalmente do Sul-Sudeste. Então, quando tu consegue fazer isso com a tua cidade, tu consegue ver quanta coisa legal tem na tua cidade e consegue enxergá-la com outros olhos, né, aquela exercício que tu faz na antropologia, né, que é tu sair do teu comum e olhar para fora, né, como um estranho. Então, eu achei engraçado isso, porque o Haga, através do jogo de RPG de vampiro, fez eu olhar de outra forma para Belém, sabe? E conhecer coisas que eu nem sabia que estava ali, na cidade. Então, eu acho que é isso, tu vê a tua cidade e tu começa a descobrir que, na verdade, tu não conhecia ela. E tu começa a se apaixonar por aquilo, porque, assim, a gente fala que RPG é um jogo, é um hobby e tudo mais, mas eu vejo como tu viver várias vidas em uma vida só. Viver várias aventuras e redescobrir alguma coisa numa mesma vida. Então, tu explora, tu faz coisas que tu não faria como pessoa, tá? Eu não tenho magia de cura e tudo mais, mas eu tenho essa experiência dentro do jogo. Então, tu reviver a tua cidade e a tua cultura no RPG, eu acho que é como tu vivesse duas vezes, sabe? Como outra pessoa ali. Então, uma dica que eu dou, que eu acho que é, veja a cidade com todos os seus complexos de cidade, arquitetura, história, música, comida de novo, porque Belém é isso, sabe? Pessoas, o sotaque, as gírias, então é muito rico, sabe? E assim, a gente fala como paraense, mas a gente ama o norte, isso é verdade. Tanto que eu tava até, a gente tava viajando aqui, mas tava até pensando esses dias, como a gente sente orgulho de alguém que sai daqui e fala do Pará, sabe? Fala de Belém. Eu acho que isso é uma coisa muito forte da gente. E eu sinto orgulho disso da gente, sabe? A gente gostar de ser daqui e de alguém que tá lá e consegue mostrar o que é ser do norte. Então, quando a gente produz conteúdo, quando a gente joga RPG em Belém, é trazer uma coisa que todos nós gostamos, que é o RPG, e trazer pra nossa cultura. Eu acho que a gente sente meio que orgulho disso, de quem produz conteúdo disso. Então é isso, gente. Dá pra fazer Belém, assim, um lugar muito mágico pra quem quer jogar RPG. Perfeito. Bom, galera, caminhando já para o final desse podcast RPG com Jambu, deixamos aqui o convite para vocês que estiverem nos assistindo, para recomendarem temas que a gente possa trazer aqui, bater papo, trocar ideia. Pode ser qualquer um deles. A gente faz a coleta dessas indicações e entre nós selecionamos aquelas temas que podem ser muito interessantes e a partir deles trazemos pessoas convidadas. Gessele foi uma pessoa ideal para estar conosco para essa temática de hoje, que é a adaptação de Belém para um cenário de jogo de RPG. Já adiantando para vocês, semana que vem já temos tema definido. Semana que vem será a produção de RPGs no Pará. E já temos como pessoa convidada o John Bogea, autor de Terra Devastada e Abismo Infinito, se eu não me engano, o nome do jogo. Ele estará aqui conosco. Ele é um paraense, hoje em dia mora em São Paulo, mas ele tem vasta experiência de produção de jogos. Ele estará aqui conosco trocando ideias sobre esse olhar paraense de produzir jogos de RPG. Fábio, Gessele, antes que a gente possa dar o adeus, onde é que a galera pode encontrar vocês nas redes sociais? Fábio. Olha, vocês podem procurar no Instagram o @2perdidosnotempo e a partir de lá vocês podem encontrar links para acessar no YouTube, que é onde tem o canal de resenhas, lá e tal. Basicamente é isso. Então quem quer conhecer novos RPGs, eu sempre tento fazer resenha, né, dos livros que eu estou lendo e tudo mais, para justamente apresentar, porque você possa escolher com cuidado, né, o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Então é isso, é um grande apanhado de resenhas. Quem curtir essa pegada aí, é só procurar a gente lá no Instagram ou no YouTube. Gessele. Olha, do Brazilian Darkness a gente tem Facebook, Instagram, site. Manda qualquer mensagem que a gente responde, a gente está sempre ali. Qualquer pessoal do grupo, e Caminhabas a gente tem Instagram e agora a gente vai pro TikTok. É isso aí. Quaisquer desses que eles citaram, eu vou colocar na descrição do vídeo quando estiver na plataforma vermelhinha. Basta vocês abrirem a descrição que os links estarão lá para vocês clicarem e acompanhar esses dois que são pessoas maravilhosas e por mais que eu seja suspeito, mas elas são mesmo. Então sigam-nas porque são pessoas que poderão agregar e muito para vocês. Como eu disse, se você tem uma temática que quer ver ser comentada aqui no RPG com Jambu, deixe nos comentários da plataforma vermelhinha, que a gente vai com certeza acolhê-las e apreciá-las. Para finalizar, como de sempre, como de costume, aqui no canal, eu peço para que o Fábio e a Gessele, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.